Olá, boa tarde. Hoje em dia a gente fica na dúvida quando recebe uma ligação falando que é do banco. Isso porque os golpes estão cada vez mais elaborados e convincentes. Em um ano, mais de 7 milhões de pessoas foram vítimas de golpes envolvendo instituição financeira. Muitos casos vão parar na justiça. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Fuga no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determina a intervenção no comando da penitenciária. Em plenário virtual, primeira turma do Supremo forma a maioria para tornar réus integrantes da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atos golpistas de 8 de janeiro. E ainda em São Paulo, o supermercado é condenado a reintegrar um supervisor administrativo com obesidade mórbida. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou a intervenção no comando da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O policial penal Carlos Luiz Vieira Pires vai assumir o controle após a fuga de 2 presos da unidade. Anderson Arcoverde tem as informações. O policial penal que vai atuar como interventor chegou a Mossoró ontem à noite. Ele participou da comitiva do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. O Ministério criou um gabinete de crise para acompanhar as buscas e apurar as circunstâncias da fuga. 100 policiais federais e da Polícia Rodoviária Federal devem participar da operação. 2 helicópteros foram colocados à disposição. O Ministério da Justiça também determinou a inclusão dos nomes dos 2 fugitivos no sistema de difusão laranja da Interpol, que reúne nomes de criminosos que oferecem grande risco à sociedade. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Amaral Nascimento cumpriam penas que superam 70 anos de prisão por crimes como homicídio e assalto à mão armada. Os 2 são ligados à facção criminosa Comando Vermelho, a mesma de Fernandinho Beiramar, que também está no presídio de Mossoró. Essa foi a primeira fuga desde 2009, quando foram criados os presídios federais, que mantêm presos considerados de alta periculosidade. O presídio de Mossoró está em reforma e há suspeita de que a obra tenha contribuído para a fuga. O ministro Ricardo Lewandowski determinou a revisão dos protocolos de segurança de todas as unidades do sistema. O secretário nacional de Políticas Penais afirmou que, além das buscas aos fugitivos, todas as medidas serão adotadas para evitar que novas fugas ocorram. E uma revisão de todos os procedimentos de segurança. Isso quer dizer que eles vão ser modificados? Não. Isso quer dizer que eles vão ser revisados. E se acaso houver algum tipo de relaxamento no cumprimento, na execução desses procedimentos, isso vai ser identificado e imediatamente corrigido. Não há a possibilidade de que a gente saia daqui com alguma fragilidade ou alguma chance de um evento dessa natureza ocorrer no sistema penitenciário federal. O Supremo Tribunal Federal enviou uma equipe à terra indígena Trincheira Bacajá, no Pará, para apurar o cumprimento da determinação de retirada de criminosos que exploram o local. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A retirada dos invasores foi determinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é relator de uma ação que tramita no STF. No começo deste mês, uma comitiva formada por representantes do STF, do Conselho Nacional de Justiça e da Presidência da República verificaram a desocupação da terra indígena Trincheira Bacajá, no Pará. Essa região tem uma área de mais de 1.650.000 hectares, onde vivem cerca de 746 pessoas, divididas entre 2 povos indígenas. O grupo foi recebido com dança. A equipe de fiscalização sobrevoou as áreas mais críticas da reserva e verificou que estão livres de madeireiros, garimpos e pecuaristas ilegais. Mas os estragos continuam. As equipes também ouviram as lideranças indígenas, que agradeceram a atuação das autoridades no local e pediram mais proteção e monitoramento da região.
Os indígenas reivindicaram a construção de bases para evitar o retorno dos invasores e o cumprimento de compensações ambientais pelos prejuízos provocados pela construção da usina de Belo Monte. Eles pediram ainda iniciativas voltadas à saúde das comunidades. A visita técnica interministerial também contou com o apoio da Advocacia Geral da União, Fundação dos Povos Indígenas, além de policiais, judiciais e de forças de segurança. Para o CNJ, o desafio agora é implementar as medidas para impedir que os criminosos voltem a explorar as terras indígenas. A desintrusão é uma realidade, nós precisamos pensar no pós. E para pensar, viemos pisar e ouvir. Em julgamento no plenário virtual, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus integrantes da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atos golpistas de 8 de janeiro. A reportagem é de Cristina Marques. Os militares foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, entre outros crimes, por omissão durante os atos de 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Os 7 ex-integrantes da cúpula da PM do DF também foram acusados de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violação de deveres funcionais. O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou em seu voto que ficou demonstrado que os denunciados tinham conhecimento prévio dos riscos envolvendo os atos de 8 de janeiro e, ainda assim, permaneceram omissos, o que possibilitou o ataque contra as instituições. O ministro Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia seguiram o voto do relator pelo recebimento da denúncia. Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros podem inserir os votos no sistema até o dia 20 de fevereiro. O PSOL entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a dispensa de comprovantes de vacinação contra a Covid-19 em escolas de municípios de Santa Catarina. Mais de 20 municípios editaram decretos e atos normativos nesse sentido. O partido destaca que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já testou a segurança da vacina pediátrica contra a doença e que o Ministério da Saúde incluiu o imunizante no calendário nacional de vacinação. Assim, de acordo com a legenda, a vacina passou a ser obrigatória nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, para o PSOL, os atos questionados afrontam diretamente preceitos fundamentais da Constituição, como os direitos à vida, à saúde e à proteção integral da criança e do adolescente. A ação foi distribuída ao ministro Cristiano Zanin. A Igreja Universal deve pagar multa de mais de 23 milhões de reais por demolir casarões históricos. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Jéssica Castro tem as informações. A condenação foi devido à derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para a construção de estacionamentos para os frequentadores da igreja. Na ação civil pública que deu origem à condenação, o Ministério Público apontou que os imóveis foram destruídos em 2005. E, na época, os casarões já eram protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. O tombamento integral foi confirmado posteriormente pelos órgãos de preservação histórica e cultural de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça Mineiro reconheceu que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público e condenou a Igreja Universal ao pagamento de mais de 23 milhões de reais por danos patrimoniais e morais coletivos. O ministro Sérgio Cuquina, relator do caso, concordou monocraticamente com a condenação e agora a primeira turma confirmou a decisão dele, entendendo que o processo de tombamento já estava em curso no momento das demolições. Assim, foram afastadas as alegações apresentadas pela Igreja, como a suposta falta de intimação quanto ao laudo técnico do Ministério Público de Minas Gerais, que embasou parte do valor da indenização imposta. A seguir, em São Paulo, o supermercado é condenado a reintegrar um supervisor administrativo com obesidade mórbida. Os detalhes em instantes. Voltamos já.
Você sabia que em ano de eleições, como é o caso deste ano, tem data limite para tirar o título eleitoral? Pois é, o repórter Fábio Ruas traz agora os detalhes para a gente. Quem vai completar 16 anos antes das eleições municipais deste ano já pode votar. Só que para exercer esse direito, tem que tirar o título eleitoral. Para isso, é necessário se atentar a uma data muito importante, 8 de maio. É que o cadastro eleitoral fecha nessa data, para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação, com base no número de eleitores. Para emitir o título eleitoral, é só entrar no site tse.jus.br e clicar em autoatendimento eleitoral. Se preferir, o serviço também está disponível no cartório eleitoral mais próximo da sua casa. Para saber se precisa agendar atendimento, é só entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Um supermercado de São Paulo foi condenado a reintegrar um supervisor administrativo com obesidade mórbida. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a dispensa discriminatória. As informações com Samanta Flor. O supervisor trabalhou por 12 anos no supermercado Atacadão. Ele contou no processo que, depois de uma licença médica, passou a ser discriminado, tendo sido excluído das atividades internas e destratado pela chefia. O empregado relatou ainda que, no momento da demissão, foi informado que os motivos do desligamento eram relativos à saúde, ao estado físico e ao peso dele. O profissional contou na ação trabalhista que pesava 200 quilos. Tinha problemas cardíacos, pressão alta, diabetes e depressão. Ao ser dispensado, o gerente da empresa teria dito que ele não servia mais para as funções, porque em breve não teria capacidade de executar os serviços. Apesar dos argumentos, o juízo de primeiro grau afastou a tese de dispensa discriminatória por entender que não havia comprovação nesse sentido. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo confirmou a sentença. Para o TRT, a condição de saúde e o peso do trabalhador não levavam à conclusão alegada pelo empregado. Com isso, o supervisor recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na segunda turma foi a ministra Maria Helena Malman. A ministra destacou que, além das doenças associadas à obesidade, as pessoas obesas enfrentam um grave estigma social. Segundo a relatora, o estereótipo criado é o de que indivíduos nessa condição são preguiçosos, menos produtivos, indisciplinados e incapazes. Na avaliação da ministra Maria Helena Malman, o supermercado tinha pleno conhecimento do quadro de saúde do trabalhador e, por isso, caberia ao estabelecimento provar que a dispensa teve motivação lícita, o que não ocorreu. No voto, a ministra frisou que tanto a Constituição da República quanto a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho repudiam qualquer tipo de preconceito e reconhecem como direito do trabalhador a proteção da relação de emprego contra despedidas arbitrárias. Também citou o precedente em que o TST reconheceu discriminação em razão do peso. Por unanimidade, a segunda turma determinou a reintegração do trabalhador ao emprego. A empresa também deve pagar os salários referentes ao período de afastamento. Ainda cabe recurso da decisão. O Conselho Nacional de Justiça publicou o regulamento da primeira edição do Prêmio Equidade Racial do Poder Judiciário. Podem participar todos os tribunais do país. As informações com Rocine Gomes. O objetivo do CNJ é reconhecer as boas práticas desenvolvidas pelo Judiciário na promoção da igualdade de raças. Os tribunais podem participar em 2 categorias. A primeira é a de desempenho, onde será avaliado o percentual de negros ocupando cargos de desembargadores, juízes, servidores em posição de chefia, entre outros aspectos. A segunda categoria é a de boas práticas, com avaliação de iniciativas inovadoras de magistrados e servidores da Justiça para o combate ao racismo e a promoção da igualdade de oportunidades. Os projetos devem ser cadastrados até 30 de junho no eixo temático Equidade Racial do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário. Bom, a iniciativa faz parte do conjunto de ações vinculadas ao Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial.
A premiação está marcada para 3 de julho, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A Justiça de São Paulo condenou a Gol e a 123 Milhas por cobrança de taxa indevida a um passageiro. As duas empresas foram consideradas responsáveis pela falha na prestação do serviço. As informações com Cristina Marques. A 4ª Vara Civil de São Paulo condenou as empresas Gol e 123 Milhas a ressarcirem um consumidor por uma taxa considerada indevida na remarcação de um voo. O consumidor comprou uma passagem da Gol pelo site da 123 Milhas, mas errou ao marcar o aeroporto. Ele cancelou a compra e recebeu o crédito integral para remarcar um novo voo dentro de 18 meses. Mas ao tentar utilizar o crédito, o consumidor foi surpreendido com uma cobrança adicional pela Gol, por extrapolar o prazo de 12 meses que a companhia dá para a remarcação de voos. Com isso, ele entrou na justiça solicitando o dinheiro da passagem de volta. Ao analisar a ação, a juíza considerou indevida a taxa adicional pela Gol e concluiu que, por participarem da mesma cadeia de fornecimento, tanto a Gol quanto a 123 Milhas foram condenadas a pagar de forma solidária o valor da passagem ao consumidor. A seguir, casos envolvendo golpes bancários vão parar na justiça? No último ano, mais de 7 milhões de pessoas foram vítimas de golpistas. Os detalhes em instantes, nós voltamos já. Nos últimos 12 meses, mais de 7 milhões de pessoas foram vítimas de golpes bancários no Brasil. As táticas usadas pelos criminosos estão cada vez mais convincentes. Agora, eles se passam por funcionários de bancos, alertando sobre clonagens de cartão e pagamento de boleto. A reportagem é de Evne Araújo. Prejuízo de R$43 mil. A vítima do golpe, que prefere não se identificar, conta que recebeu uma ligação de supostos funcionários do banco. Quando eu vi que era o número do banco, retornei e era o banco, eu desliguei, passou um pouco e eles ligaram de novo. Então se identificavam como do departamento antifraude do banco e falando que tinha uma série de operações no sistema bancário, que era transações, pagamento de boleto, transferência, e que eu precisava buscar um caixa eletrônico, que o banco ia me orientar num passo a passo para fazer o cancelamento de todas essas supostas transações. As movimentações orientadas pelos golpistas resultaram no pagamento de um boleto com cartão de crédito. Ao perceber que foi vítima de fraude, a cliente entrou em contato com um banco que não se dispôs a ajudar com o problema. Fui à polícia, fiz um boletim de ocorrências. No outro dia eu amanheci no banco para conversar com a gerente e a impressão que eu tive é que o banco também não se esforça em nada para aquilo. Tipo, a gerente teve a cara de pau de me oferecer um empréstimo consignado para pagar o prejuízo de um golpe de estelionato. O golpe da falsa central telefônica e falso funcionário são tipos de estelionato que utilizam o nome de instituições financeiras para enganar pessoas e roubar dinheiro. Dados bancários e pessoais das vítimas são usados na prática desse crime. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, nos últimos 12 meses, 7 milhões e 200 mil consumidores sofreram alguma fraude em instituições financeiras. O principal tipo de golpe foi a clonagem do cartão de crédito e de débito, seguido de transações financeiras, emissão de cartões e empréstimos sem autorização e de compra de produtos em anúncios falsos nas redes sociais. A cliente do banco vítima dos golpistas tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso. Agora vai tentar a via judicial. Você gasta tempo, energia e fica completamente desassistida. Então, o único amparo possível agora vai ter que ser pela justiça. Muito complicado e sofrido, né, esse caso. Bom, agora a gente vai avançar no assunto. Eu converso ao vivo aqui de forma remota com o advogado criminalista Fernando Vidiano.
Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Boa tarde, eu que agradeço, estou à disposição. Doutor Fernando, nós vimos esse caso da reportagem, né, um caso muito dramático, sensível, uma consumidora que recebeu uma ligação de uma falsa central. Entrou em contato com o banco. Nesses casos, o banco tem alguma responsabilidade solidária com aquela situação? Ou o banco ele realmente não deve ser responsabilizado porque a consumidora já adiantou que vai procurar o Poder Judiciário? Em tese, como é que fica na prática essa relação? Bom, a recomendação é que, tão logo haja qualquer problema, a vítima procure imediatamente a instituição financeira. Procurando a instituição financeira, ela vai declinar a respeito de toda a questão que ocorreu, abrir uma reclamação, pedir o ressarcimento, gerar um número de protocolo. A depender da resposta da instituição financeira, se for positiva ou se for negativa, a vítima deve procurar a delegacia de polícia, elaborar um boletim de ocorrência e, posteriormente, se não resolver com a instituição financeira, sim, procurar a justiça. Não tem uma regra específica para que eu possa te dizer se a instituição responde ou não. Vai depender de cada caso, vai precisar fazer uma avaliação de como foi feita essa fraude, aonde foi feito, qual foi a situação, para que a gente possa fazer uma avaliação. Mas, em regra, em resposta à sua pergunta, sim, a instituição financeira responde objetivamente. Perfeito. Doutor Fernando, nós tivemos uma mudança no que se refere à legislação em relação à gravidade dos crimes de violação de dispositivos informático, furto e estelionatos cometidos por meio dessa via, né? Hoje é muito comum pelo celular e tal. Isso, na sua avaliação, acaba inibindo a ação de criminosos, o endurecimento de leis? Eles respondem na via que não criminal também, porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor? Seria duas questões distintas. O Código de Defesa do Consumidor, ele irá resguardar os direitos desse consumidor que teve os seus valores aí subtraídos. Seria referente ao consumidor e à instituição financeira. Já essa alteração legislativa é um endurecimento para aqueles criminosos que praticam atos criminosos através da internet, seja através de dispositivos telemáticos, invasão de contas, entre outras. Então, nós temos duas vertentes aí. O Código de Defesa do Consumidor, em plena vigência, ele vai amparar aquele consumidor que eventualmente não foi atendido pela instituição financeira, se ela fizer alguma arguição que não é responsabilidade dela. Já essa alteração legislativa se refere aos crimes praticados, ou seja, há um endurecimento da pena para aqueles que cometem esse tipo de infração. Uhum. Há um senso comum, né, de que estelionato, aquele famoso 171, não dá cadeia no Brasil. É um senso comum que já pode estar ultrapassado em virtude dessas inovações legislativas e de jurisprudência construída em torno do tema. Como o senhor avalia? Olha, eu discordo completamente a respeito dessa colocação. Sim, é um crime que tem se tornado cada vez mais comum e sim, eu digo isso por experiência, que há pessoas que praticam crime de estelionato e sim, estão presas. A grande questão toda muitas vezes o consumidor ou a vítima tem dificuldade de elaborar um boletim de ocorrência, de dar continuidade, mas é imprescindível que ela sim, independente do valor, mesmo se for um valor irrisório, ela procure, sim, a delegacia de polícia para que a delegacia de polícia, através da sua equipe, possa proceder com a investigação e, com certeza, hoje em dia, ninguém fica mais impune. Sempre vai acabar alguém sendo responsabilizado e, sim, penalizado. São penas que, com o advento dessa nova lei, vem aumentando. Se, de repente, essa pessoa que cometeu esse crime já cometeu esse crime novamente, sim, ela pode, inclusive, ter o regime inicial da sua pena já fechado. Então, é importante que as pessoas que sofram esse tipo de crime façam a denúncia e continuem pedindo para que as autoridades tomem providências, porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, está muito mais tranquilo da investigação. E hoje, em todo o Brasil, nós temos delegacias especializadas em crimes virtuais. Aqui em São Paulo, nós temos uma delegacia sensacional. Ela tem mecanismos que podem, sim, identificar para onde vai. Não existe crime que fique impune, principalmente nos crimes cometidos pela internet, estelionato pela internet. Então, é muito tranquilo com relação a isso. Agora, sim, as vítimas precisam, sim, dar continuidade.
Perfeito, e com essa dica, olha aí, de ouro, denuncie, hoje existe lei e esses casos são punidos sim. Com essa dica de ouro, a gente finaliza o jornal por aqui. Agradeço a participação do senhor também, a sua disponibilidade mais uma vez. Uma boa tarde, doutor Fernando, até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde. E boa tarde a você também, que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Justiça. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.